Graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos no 10º dia, né? Já está aí quase no finalzinho do nosso jejum. Creio que nós, já estamos experimentando muitos testemunhos do favor de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja. E eu já estou aqui contando os dias para ouvir, os testemunhos e eu também, testemunhar em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar de continuamente cheios do Espírito. Esse é o título, que está lá no nosso livro, que é o 10º dia. Continuamente cheio do Espírito, isso quer indicar o seguinte, que seja uma ação continuada, amém? Que não seja só alguns momentos que nós sejamos cheios do Espírito Santo, mas que isso seja uma ação continuada, que seja contínuo, amém? Que nós possamos ser totalmente controlados pelo Espírito Santo, que nós possamos estar totalmente debaixo da influência dele. É isso que quer dizer aqui em Efésios 5,18. Vamos ler lá em Efésios 5,18? Em Efésios 5,18 está escrito assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha isso, que poderoso esse versículo. Eu quero falar uma coisa para vocês, que eu creio que vocês já sabem, mas eu quero lembrar. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele não é uma coisa, não é algo que está longe de você. Ele é uma pessoa e ele habita dentro de nós. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Aquele que passou pela primeira experiência, que é o novo nascimento, Deus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Quando nós lemos aqui, em Efésios 5,18, mas enchei-vos do Espírito, é isso que está querendo falar, porque a gente pode se relacionar com o Espírito Santo, a gente pode se relacionar com o próprio Deus, amém? E isso, a partir do momento que a gente ignora isso, nós estamos desprezando um presente que Deus nos deu. Então, o Espírito Santo é um grande presente de Deus, foi Ele que nos deu, então não vamos ignorar isso, eu sei que a gente já está no 10º dia, mas não tem nada que a gente possa hoje, isso passar a ser realmente uma realidade na nossa vida, amém? Então, continuamente cheios do Espírito não quer dizer alguns momentos, mas que isso seja contínuo, que isso seja sempre, que isso faça parte da nossa vida, que nós possamos ser controlados totalmente pelo Espírito Santo, amém? Lá em Atos 4,31 está escrito assim, deixa eu ler aqui para vocês rapidinho. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha que poderoso isso aqui. Eles foram totalmente cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu creio que deve ser muito ruim, quando a gente percebe que nós não estamos cheios do Espírito Santo. Eu creio que isso deve ser muito ruim, porque toda a nossa vida cristã, ela flui através do Espírito Santo. Então isso deve ser ruim, por isso que nós estamos falando desse assunto nesse livro, Toda a vida do crente, ela é totalmente controlada pelo Espírito Santo. Não existe fórmulas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente busca fórmulas, às vezes a gente cai nesse engano, nesse erro de buscar fórmulas, de buscar métodos, e desprezamos o Espírito Santo, mas não é assim que Deus age. Deus, ele age no Espírito Santo, através do Espírito Santo. Então não existe fórmulas, existe realmente o que já está disponível, que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo, amém? E aí, aqui na palavra de Deus está escrito muito claro, quando ele fala enchei-vos, que está lá em Efésios 5,18. Então é uma atitude nossa, sabe? Não é alguém, você não precisa de um pastor para orar por você, para você ser cheio do Espírito Santo. Aqui está indicando, apontando que nós precisamos buscar isso. Isso é uma atitude nossa. Enchei-vos, nós mesmos que precisamos buscar isso, ser cheios do Espírito Santo, amém? E como que nós vamos passar, a realmente isso ser uma realidade? Primeira coisa que você tem que fazer,
Primeira coisa que para isso realmente ser uma realidade nas nossas vidas, eu quero te falar 4 tópicos para realmente hoje a gente virar essa chave aqui em nome de Jesus. Primeira coisa, rejeite toda a passividade. Essa é a primeira coisa. Lá em Mateus 7, eu vou ler aqui para vocês também. 7, o 7 e o 8. Eu vou ler o 7 e o 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Olha isso que está escrito aqui. No 8. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Olha que precioso esse versículo aqui. Ele está falando assim, ó, pedir, né? Bater. Ele está falando aqui, pedir, bater, buscai. Não é pedir, ficar pedindo, não é isso que ele está falando. Não é só ficar pedindo, não é só ficar buscando, não é só ficar batendo para ele poder entrar com a provisão dele. Aqui ele está falando o seguinte, é um pedir diferente, é um pedir de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. É isso que está escrito aqui. Então, primeira coisa, rejeitamos toda a passividade. Porque às vezes a gente pensa assim, será que Deus vai fazer isso? Será que Ele quer? Será que pode? Pode. Se a gente está orando de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, a gente precisa só pedir ao nosso Pai, porque como a gente já falou aqui, esse é o maior desejo do nosso Pai, amém? De nos abençoar. Outro tópico, né, outro princípio que eu queria compartilhar com vocês, né, para nós estarmos ali sendo cheios do Espírito Santo, seja cheio do Espírito falando. Qual crente que é cheio do Espírito Santo calado? Não existe, gente. Crente que é cheio do Espírito Santo, ele fala, ele declara a palavra com fé. Isso é um crente cheio do Espírito Santo. Então, esse é o segundo tópico. Como que você vai fazer? Seja cheio do Espírito Santo falando, declarando a palavra, não calado. Crente calado não é crente cheio do Espírito Santo, amém? Outro tópico, né, outro princípio que eu queria compartilhar com vocês aqui dê sempre graças por tudo. Amém, gente? Dê sempre graças por tudo. A gratidão, ela reconhece a fonte. Amém? A gratidão, ela reconhece a fonte. A gratidão, ela reconhece que tudo procede de Deus. Então, seja grato. Crente que é cheio do Espírito Santo, ele é grato. A gratidão, ela não dá espaço para murmuração. Olha que precioso isso. A gratidão, ela não dá espaço para murmuração. Quando a gente murmura, sabe o que a gente está querendo falar? Que a gente é melhor do que Deus. Porque tudo está no controle de Deus. Tudo, toda a nossa vida está no controle de Deus. Lembra que eu falei que enchei-vos do Espírito é ser totalmente controlado pelo Espírito Santo? É estar debaixo, né, da influência dele? Então, por que a gente vai murmurar? Se a gente murmurar, a gente está dizendo o seguinte: nós somos melhores que Deus. Nós podemos fazer melhor do que Deus. E isso não é um crente cheio do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo, a gratidão é a sua fonte. Ele reconhece que tudo procede de Deus. Amém? Outro princípio que eu queria compartilhar com vocês, que é o quarto, sujeite-se ao temor de Cristo. Para ser cheio do Espírito Santo, para se encher do Espírito, você precisa sujeitar. Amém? Deus resiste ao soberbo. Isso está escrito na palavra. O orgulho não tem espaço no crente que é cheio do Espírito Santo. Amém? Deus, ele não se move no orgulho. Você pode ter certeza disso. Quando o orgulho, o ego está maior do que se sujeitar ao Espírito Santo, se sujeitar mesmo até ao seu líder, ao seu pastor,
Isso não é um crente cheio do Espírito Santo. Então, um crente cheio do Espírito Santo, ele se sujeita. Amém? Ele está ali, ele resiste realmente. Ele está ali, não sou eu. O que eu quero falar não é de repente o que vai prevalecer, mas é a vontade de Deus. Eu vou me sujeitar, né, ali à vontade de Deus, à direção de Deus. Então, como eu falei, Deus ele não se move no orgulho. Deus ele não se move na justiça própria. Amém? Deus ele não se move. Crente cheio do Espírito Santo, ele se sujeita. Amém? Gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu creio que nós estamos assim vivendo dias, né, incríveis. Esse livro está muito legal. Todos os capítulos, por mais que alguns a gente já até, né, ouvimos falar, já fomos ministrados por essas palavras, mas eu creio que nós, né, como igreja, nós estamos subindo de nível, nós estamos realmente experimentando o novo de Deus. Então eu quero aqui deixar, né, essa devocional para vocês. Compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem. Não deixa isso guardadinho só para vocês. Compartilha mesmo. A palavra de Deus, ela tem poder. Tudo que a gente está falando aqui é somente a palavra de Deus. Não é nada que vem de nós. Então compartilhe, porque a palavra de Deus, ela tem poder. Ela pode transformar. Ela pode realmente mudar histórias. Amém? Deus abençoe vocês e vamos juntos até o final, tá? Até o 14º dia. Não desista. E se alguém aqui que está me ouvindo quer ainda participar desse jejum, é só você procurar a gente, que a gente vai e te indica, pode te vender até o e-book e a gente entra em contato com vocês. Mas não deixa de nos procurar. Amém? Deus abençoe vocês. Amém.